Olá, Zakaik aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma das melhores séries da Marvel até hoje, Miss Marvel, que já chegou trazendo polêmicas envolvendo os poderes da personagem. Então já se inscreve no canal, deixa o like e assiste até o final para entender quem é Miss Marvel e por que o poder dela é tão importante. Ah, e esse vídeo não contém spoilers da série da Miss Marvel, ok? Pode assistir tranquilo. E para entender melhor quem é a personagem, eu vou contar sua origem nos quadrinhos de forma resumida. Eu de verdade recomendo que vocês leiam sobre ela. Os quadrinhos são bem bons e vão fazer vocês se conectarem bem mais com a personagem do que o resumo que eu vou fazer. Então, sem mais delongas, Kamala Khan era uma adolescente paquistanesa comum de 16 anos. Ela era nerd e gostava de coisas relacionadas à cultura pop. Seu passatempo favorito era escrever fanfics sobre os super-heróis que ela mais adorava, incluindo, é claro, sua favorita, a digníssima Capitã Marvel. Os pais de Kamala a criaram seguindo a tradição muçulmana, o que faz com que eles sejam bastante rígidos com ela. Por conta de ser uma adolescente paquistanesa vivendo nos Estados Unidos, sua cultura e aparência fizeram dela vítima de bullying na escola. Uma vez, Kamala pediu para o seu pai para ir numa festa e ele recusou, mandando a garota ir para o quarto. Porém, ela queria ir muito e foi sem o consentimento dos pais na festa. Lá, ela foi recebida com piadinhas e gozações e fora defendido por seu amigo Bruno, um dos poucos que se importava com ela. Por conta dessa má recepção, Kamala decide voltar para casa no meio da noite quando se depara com uma névoa estranha que está cobrindo a cidade. Ao respirar aquele ar, a garota desmaia e sonha com seus super-heróis favoritos, o Homem de Ferro, o Capitão América e, é claro, com certeza tinha que ter a Capitã Marvel. Quando ela acorda, Kamala sai de um estranho casulo. Ela se sente diferente, não demora muito para perceber que seu corpo havia mudado completamente. Ela agora estava no corpo da Capitã Marvel. Perdida e assustada, ela anda pela cidade e coisas estranhas continuam acontecendo com seu corpo. Ela fica grande e depois diminui. Enquanto isso, a heroína percebe que uma das garotas que estava tirando o sarro dela está se afogando, e sem pensar duas vezes ela corre para salvá-la, estendendo a sua mão que fica gigante. Após o ato heróico, Kamala percebe que não quer ter apenas a aparência da Capitã Marvel, ela quer ser uma heroína como ela, corajosa e admirável. Então volta ao normal e vai para casa. Alguns dias depois, a notícia do salvamento da garota ecoa pela cidade e boatos dizem que a Carol Danvers estava na cidade. Então a garota assume a forma da heroína mais uma vez para impedir um assalto na loja onde seu amigo Bruno trabalha, mas acaba sendo baleada, o que a faz voltar à sua forma normal, revelando sua identidade para Bruno. Após o acontecimento, Kamala percebe que ao voltar para sua forma normal, o ferimento de tiro havia desaparecido. Após aquela situação, a garota percebe que havia se tornado uma super heroína, então começa a treinar com Bruno e faz um uniforme improvisado e confortável e começa a proteger as ruas com a identidade de Miss Marvel. Seus poderes são mudança de sua forma corporal, ela pode tomar a forma de outras pessoas, o que a deixa imune, consegue alterar o tamanho do seu corpo e dos seus membros, sua marca registrada são as mãos enormes. Porém, na série, optaram por fazer algo diferente, algo mais padrão para se encaixar melhor com o universo e nas aventuras das quais eles planejam para ela. As mudanças com relação aos seus poderes são muitas. Ao invés de ser algo orgânico, seus poderes tiveram origem de um bracelete mágico que despertou uma energia nela. Ela consegue se comunicar com antigos usuários da pulseira, se teletransportar e criar construtos de magia cósmica. Um dos principais motivos da mudança dos seus poderes causarem tanta polêmica é que seus poderes servem para simbolizar as mudanças no corpo de uma adolescente. Ela usa bastante para mudar seu corpo para uma forma mais aceita pela sociedade, então o motivo dos fãs ficarem bravos foi bem justo. Porém, a série consegue abordar com excelência alguns desses temas, e eu sempre digo e sempre vou dizer, não é porque é diferente que é necessariamente ruim. Então vamos falar um pouco da série e eu vou deixar minhas opiniões no final. Bom, Miss Marvel já chegou ao Disney Plus com todos os episódios disponíveis e assistir foi uma experiência incrível. Foi muito divertido acompanhar as aventuras da Kamala e de seus amigos. A atmosfera dos episódios são um pouco mais leves do que o costume da Marvel. As cores são mais saturadas e é tudo bem colorido, fora os efeitos que foram claramente baseados em Aranhaverso. Tanto que a série tem diversas cenas de referência ao filme. Uma das minhas favoritas é quando a Miss Marvel ganha o uniforme. A cena dela como heroína vestindo seu uniforme novo é bem parecida com a do Miles Morales vestindo seu uniforme customizado pela primeira vez. Ah, e se você quiser ver como que é esse uniforme, caso você não tenha visto, eu fiz um speed art dele, então o card tá aqui em cima. A série, assim como nos quadrinhos, trata a vida da adolescente Kamala, que tem que conviver com seus problemas de aceitação na escola tanto pelo seu corpo quanto pela sua origem. Em sua casa, ela precisa conviver com a família que a criou de forma
rígida, seguindo sua cultura. Kamala passa por uma jornada de autodescoberta enquanto acaba ganhando poderes de um bracelete mágico e é perseguida pelo controle de danos que já deu as caras causando problemas ao Homem-Aranha em No Way Home. E aparentemente eles querem colocar os heróis na linha. Ela também é perseguida por um grupo de pessoas que, se eu falar, será spoiler, mas não é tão importante assim, já que esse arco desse grupo é tão esquecível quanto Jaqueta Amarela e vários outros vilões da Marvel, que ninguém lembra. Sério, o estúdio precisa muito voltar a fazer vilões como Thanos, Killmonger ou Mandarim, o de Shang-Chi, pelo amor de Deus. Porque continuar assim é vacilo. A vilã da série, que parece muito com a Juliana Paz, então vou chamar ela de Bibi Perigosa. A Bibi Perigosa é tão largada no roteiro que você nem sequer lembra dela depois do penúltimo episódio. Você não sente absolutamente nada pela personagem, nem algum sentimento. E pelo que eu lembre, esse é o único erro que eu vi na série e nem atrapalha tanto o ritmo dela assim. E é claro, o episódio final foi brilhante, velho. Vocês precisam muito assistir. Então eu indico muito pra que assistam, pois muitos momentos que pegam bastante, momentos felizes, momentos tristes, momentos fofos e assustadores. E tem uma cena pós-créditos muito interessante. Ah, eu lembrei de outro ponto negativo. Não é da série em específico, mas o canal da Kamala no YouTube, que ela tem na série, existe de verdade. E tinha como promessa sair vídeos junto com os episódios. Quando eu fui pesquisar todo animado, eu quebrei a cara, pois todos os vídeos postados são exatamente os mesmos, que é um trailerzinho que aparece no começo da série. Então, eu nunca me senti tão enganado em toda a minha vida. Isso me deixou bem chateado. Eu prefiro 1000 vezes os canais do YouTube de The Boys. Se quiser vídeo sobre essa série, é só pedir aí nos comentários. Se você assistiu a série, comenta o que você achou e as referências que encontrou do Aranhaverso. E se você achou que as diferenças dos poderes atrapalharam o desenvolvimento da personagem ou alguma coisa, é só comentar aí embaixo. Você pode comentar também séries para eu fazer vídeos como esse. E é isso. Aqui está o resultado final. Mano, que trabalho que esse desenho me deu. Foi muita coisa e para me auxiliar, assim como no desenho do Cavaleiro da Lua, eu me usei como referência. Eu devo admitir que eu tô adorando fazer isso. Eu aprendi bastante coisa nesse desenho, incluindo a descoberta de problemas na pintura e na estrutura do desenho. Na minha opinião, o uniforme ficou bem, com um resultado bem legal, mas o rosto ficou um pouco estranho. Eu vou estudar e corrigir isso para trazer resultados ainda melhores para mim e para vocês. Se algo incomodou no desenho, pode comentar, assim você vai estar contribuindo para o meu desenvolvimento artístico. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. E é isso. E mais uma vez, eu espero de verdade que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!